Vamos lá, galerinha. Vamos ver verbos aí, empregos expressivos, né? A gente vai observar aí, né, que o verbo a expressividade aí vai variar, né, de acordo aí com o tempo verbal, né? Você sabia que um verbo pode ser usado no tempo presente para fazer referência a ações que já ocorreram? Já percebeu que os professores de história gostam de falar de fatos do passado como se estivesse acontecendo, como se estivesse, né, ocorrendo no momento atual? Já notou que em função disso eles usam muitos verbos no presente, né? Pois bem, esse é o emprego intencional que busca aproximar o passado, trazer o passado para o presente, né? Isso faz com que a gente dê um ar mais de realidade, né, aos fatos que estão sendo contados. Há estudos específicos do verbo que cuidam de construções como essa, em que a forma verbal sai da sua zona de conforto, ou seja, sai do seu estado normal, né, para assumir outros valores, dependendo do contexto. Neste capítulo, né, no capítulo 24, serão estudados variados contextos em que formas verbais são utilizadas de forma estilística, ou seja, o estilo, né, valorizando a comunicação pretendida e exemplificando, né, a versatilidade da nossa língua, como a nossa língua, né, a cada momento o mesmo verbo, ele pode ter significado, pode ter uma expressividade diferente de acordo com o sentido que nós queiramos dar a determinado verbo, né? Vamos ver aqui. Verbo e expressividade, né? No capítulo anterior nós estudamos a classe dos verbos, as flexões, né, os tempos e os modos, né? O verbo pode ser usado de forma expressiva, nós veremos agora, né? É quando a gente dá um valor adicional, né? Um novo sentido para um valor É como se nós dessemos um outro sentido para o sentido original, né? O sentido que já existe, né? Essa é chamada estilística do verbo, tá? Vamos ver aqui o presente do indicativo, como é que funciona, né? O presente do indicativo pode-se empregar o presente, né, nos contextos a seguir. Para indicar ações e estados permanentes, né? Ou seja, verdades científicas, artigos de lei, dogmas, o que se pode chamar de um presente duradouro, né? O durativo, a gente também encontra com esse nome. Um exemplo: a Terra e os demais planetas do sistema solar giram em torno do Sol. Eu giro, tu giras, ele gira, nós giramos, vós girais, eles giram. Terceira pessoa, né, do plural, do presente do modo indicativo, ok? Devagarinho a gente vai chegando lá. O presente do indicativo também pode expressar uma ação habitual, né? Um hábito, né, que já existe, ou uma característica, ainda que não exercida no momento que se produz a fala, mesmo que não ocorra, né, no momento da fala. Isso está dizendo aí. Existe o presente durativo, que nós acabamos de falar, né? O presente durativo, né? Ou duradouro. Nós temos o presente frequentativo, né? Que é quando expressar essa ação habitual ou característica, né? Ainda que não exista, não aconteça no momento da fala. Exemplo: às vezes um dia de luz perfeita e exata, em que as coisas têm toda a realidade que podem ter. Pergunto a mim próprio devagar. Eu pergunto, primeira pessoa do singular, né? Presente do indicativo. Porque você quer, atribuo, eu atribuo, né? Aí tá sendo aí uma expressão, tá expressando aí uma ação habitual, né? Mas que não ocorreu no momento da fala. Presente do indicativo, ele também pode dar ideia de veracidade, né? Da ideia de verdade a fatos que ocorreram no passado, né? Aproximando aí essas ideias do passado, né? Essas ações do passado, aproximando do momento de quem ouve, né? Ou de quem está lendo. É chamado um presente histórico ou narrativo. Exemplo: então, Colombo finalmente desembarca em terras americanas. Não está ocorrendo agora, né? A ideia aí, ó, o fato ocorreu no passado, só que a gente usa aí o presente do indicativo, né, para dar ideia aí a esse presente histórico ou narrativo aí, né,
como a gente chama aí, tá? Vamos para a próxima. Ideia, né? Que o presente do indicativo pode indicar. O presente do indicativo aí pode marcar um fato futuro, né? Mas que esteja próximo, né? Geralmente vem com adjunto adverbial, para que não se tenha ambiguidade, não se dê ideia aí de duplo sentido. Exemplo, amanhã sigo para Paris. Embarco às 9 pela Air France. Eu sigo. Ó, amanhã, quer dizer, um futuro ainda vai ocorrer, mas a gente usa o sigo aí, o verbo, no presente do indicativo. Embarco às 9, né? Usou o presente do indicativo, mas está marcando aí um tempo futuro, né? Ó, você vê que perto do verbo seguir aí, o sigo, tem um adjunto adverbial amanhã. Adjunto adverbial, né? De tempo, ok? Depois do verbo embarco, tem às 9, adjunto adverbial de tempo também, né? O presente do indicativo também pode conferir, pode dar polidez, né? Pode tentar tornar mais formal, digamos assim, né? A mensagem entre pessoas que têm intimidade, né? Atribuindo o imperativo ou o futuro. O modo imperativo indica o quê, gente? Ordem. Você vê isso para mim amanhã? Ó, eu vejo, tu vê, ele vê. Tá vendo? Ó, você vê, né? Tá conferindo aí, tá tentando aí manter uma comunicação, né? Ser educado, tá querendo ser isso, não é nem formalidade, é educação, né? Tá tentando ser aí cordial com alguém que a gente já tem intimidade, familiaridade, né? Vamos agora aí para o pretérito imperfeito do indicativo, né? Como é que funciona aí o pretérito imperfeito? Vamos afastar um pouquinho para cá. Tá bom aí? Vamos lá. O pretérito imperfeito, né? Ele pode ser usado em alguns contextos aí. Pode dar a ideia de narrar e descrever fatos, né? E ações que já ocorreram, né? Trazendo aí esses fatos, essas ações para o presente, né? Fazendo com que se desenrolem gradativamente para o leitor ou ouvinte, né? Vai indo de pouco em pouco. Aquele domingo estava particularmente lindo, principalmente em Botafogo, nas proximidades do mar e das montanhas altas que se recortavam. Aí vem lá, o ar era macio, tá vendo? Uma sequência aí, né? De ações aí que ocorreram aí no passado, né? Ó, aquele domingo, né? Tá dando essa ideia aí, tá narrando, descrevendo ações passadas, né? O pretérito imperfeito também ele pode indicar uma ação passada habitual ou repetida. Um hábito, né, que se tenha, algo que seja frequente. É o imperfeito frequentativo. Olha que bonito. Imperfeito frequentativo. Em busca da saúde, ele bebia. É quando a gente diz assim, ó, para eu ficar com a saúde em dia, eu bebia muita água, né? Bebia. Eu dançava, né? Então é a ideia de fato contínuo, né? Substituir o futuro do pretérito. Qual é o pretérito? É iria, dançaria, comeria, né? Denotando fato que seria consequência de outro, mas que não ocorreu. O pretérito imperfeito tem essa função também. Substituir o futuro do pretérito, né? Como eu já falei aí, para indicar um fato, né? Para dar ideia, é um fato que ocorreria em consequência de outro, mas que não ocorreu, tá? Exemplo, se eu tivesse mais dinheiro, saía daqui imediatamente. Ó, se eu tivesse, né, mais dinheiro, eu saía, tu saías, ele saía. É o pretérito imperfeito, né? Só que eu substituí aí, né? Ó, substituí, em vez de usar o futuro do pretérito, eu usei o pretérito imperfeito, tá bom? Vamos lá pro tempo aí verbal, é pretérito perfeito do indicativo, né?
Nós podemos empregar, né, o pretérito perfeito na sua forma composta. O que é a forma composta, gente, do verbo? É quando eu tenho dois verbos. O primeiro verbo é o verbo ter ou o verbo haver. E o segundo verbo aí, né, ele se expressa, ele se encontra aí na forma nominal do verbo, né? Para expressar fato repetido ou contínuo, né? Ele expressa aí fato repetido ou contínuo, pretérito perfeito. Aproximando, né? Tem uma ideia aí, tá bem próximo do presente. Aquele político tem falado muito sobre os problemas da violência em nossa cidade. Tá vendo aí? A forma composta aí tem falado. O primeiro verbo é o verbo ter, o segundo verbo é o verbo falar, ele tá no particípio, é uma forma nominal, né? Vamos ver o pretérito mais que perfeito. Vou ajeitar aqui. Pode-se empregar o mais que perfeito, né, do indicativo nos contextos a seguir. Pretérito mais que perfeito, ele pode indicar uma ação ocorrida antes de outra passada. Uma ação que já ocorreu antes de outra ação que também se encontra no passado. Exemplo, quando eu cheguei aqui, ele já partira para a Europa, né? Já tinha ido lá para a Europa. Substituir o futuro do pretérito ou o imperfeito do subjuntivo. Qual é o imperfeito do subjuntivo? É se eu dançasse, se tu dançasses, se ele dançasse, né? Na linguagem literária, dentro dos textos literários, né? Texto literário a gente usa muito quando tem o sentido a linguagem conotativa. Eu preciso entender o sentido pelo contexto. Eu preciso entender o sentido do texto, né? Da palavra dentro de um contexto, tá? Vendo o triste pastor que com enganos assim lhe era negada a sua pastora, como se a não tivera merecida. Começou a seguir outros 7 anos, mas servira se não fora, para tão longo o amor, tão curto a vida, né? Substituir aí, em vez de eu usar o futuro do pretérito ou o imperfeito do subjuntivo, né? Nessa linguagem literária, aí você vê que é um texto aí literário, né? Texto aí de Luís de Camões. Eu usei aí o pretérito mais que perfeito, né? Vamos lá, galerinha. O futuro do presente, ainda falando aí, né? Das ideias expressivas aí que o verbo pode indicar, né? O futuro do presente nós podemos utilizar em alguns contextos, né? Ele pode exprimir possibilidades, incerteza, dúvida. Ele pode substituir, né? De forma bem cordial, digamos assim, o presente. Ele pode ter a ideia aí imperativa, indicar ordem, né? Vou dar um exemplo aí quando pode indicar aí possibilidade. Terá ela forças para superar tais obstáculos, né? Quer dizer, uma possibilidade aí, não é algo que se tem certeza. Será que ela vai conseguir, né? Ter essa força? Quando estiver indicando aí, quiser indicar de forma cordial o presente, né? Nesse instante, pensando sobre o assunto, você me dirá: como pôde isso acontecer, né? A gente está tentando aí substituir o presente aí, né? Quando tiver a ideia aí imperativa, né? Ideia de ordem, exemplo, honrarás. Eu honrarei, tu honrarás pai e mãe. Uma ordem, né? Quando pode indicar também outros valores, outras ideias do presente. Que horas são? Que horas serão? Quer dizer, agora, né? A ideia de agora. Tá indicando aí presente, né? Neste momento, ele estará pensando nela, né? Ideia aí do presente. Agora. Né, a ideia do presente, só que a gente representou, essa ideia está expressa por um verbo estará, que está no futuro do presente. Eu estarei, tu estarás, ele estará. Show? Futuro do pretérito. Pode-se empregar o futuro do pretérito em alguns contextos, eu vou citar alguns. Quando estiver indicando aí, quiser indicar, né, quiser exprimir incerteza, probabilidade, dúvida. Exemplo, nós teríamos à época, uns 12 anos, né? Nós teríamos. É uma probabilidade aí, né? Exprimir ação presente de uma forma aí bem polida, né? Bem cordial. Exemplo, Senhor José,
Poderíamos usar o telefone, né? Quer dizer, quer usar agora, mas usou o verbo ele se encontra no tempo verbal futuro do pretérito, né? Poderíamos. Vamos ver como é que funciona agora o infinitivo e o gerúndio. Nós temos 3 formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio, né? Nós vamos ver algumas observações sobre o emprego aí, primeiro dessas 2 formas nominais, que é o infinitivo e o gerúndio, tá? Nós vamos ver aí os aspectos aí mais importantes relacionados aí ao infinitivo e ao gerúndio. Vamos lá. O infinitivo e sua flexão. Primeiro, o infinitivo ele divide-se em pessoal e impessoal, né? O pessoal, por que a gente dá esse nome? Porque pode apresentar flexões, né? A gente pode apresentar lá as pessoas do discurso. A que pessoa do discurso está se referindo, né? Vou citar aí alguns casos em que o infinitivo se flexiona, né? Ele vai variar aí. Quando tem sujeito, né, expresso aí de forma clara, né? Quando o pronome pessoal ou substantivo está na mesma oração que o infinitivo, geralmente encontra-se ao lado. É o caso da flexão obrigatória, quando tiver o sujeito claramente expresso, né? É melhor nós sairmos daqui imediatamente. Convém os idosos serem atendidos em primeiro lugar, né? Você vê aí, ó, que está expresso aí, né? O sujeito aí está expresso claramente aí nas orações, né? Dei uns exemplos aí. Quando pode ocorrer também, né, do infinitivo se flexionar? Quando se refere a um sujeito que não está expresso, né? Não expresso, mas que a gente quer fazer com que se consiga conhecer através da desinência verbal, né? Até mesmo para evitar aí duplo sentido, né? Então, quando estiver fazendo referência a um sujeito que não está expresso, não está de forma clara, né, de forma explícita, mas que a gente quer conhecer esse sujeito através da desinência verbal, ok? Exemplo, ele está escondido, mas a gente quer que ele apareça, na verdade é isso, né? Explicaremos a ele as razões de cada novo produto que importamos, né? Importamos, né? A gente usou aí de uma forma aí que não fique escondido aí o sujeito, né? É melhor chegares, né? Ó, lá em cima a gente vê cada novo produto que nós importamos, tá vendo? A gente consegue saber aí através da desinência verbal o sujeito aí que está escondido, né? Vamos para outro, vamos mais um pouquinho aqui. Casos em que não há a flexão, né, obrigatória do infinitivo. Vamos lá, galerinha. Casos em que não há flexão obrigatória, né, do infinitivo, né? Quando, ao contrário dos casos anteriores, o sujeito do infinitivo, né, ou a oração, quando a oração toda, né, ela funcionar aí como sujeito, né, ela for oração reduzida de um infinitivo, é o mesmo que o sujeito ou o objeto da oração anterior. Tendo sido expresso, gente, tá pequeno. De alguma forma, na primeira oração, o sujeito já está evidente, não vai precisar configurar outra vez no mesmo enunciado, né? Aí não há necessidade da flexão obrigatória do infinitivo, né? Se na primeira oração o sujeito já estiver expresso aí, não vai precisar figurar outra vez, né? A gente não vai precisar apontar, indicar onde se encontra o sujeito através da desinência verbal. Não tem essa necessidade, né? É importante observar nas frases a seguir que é muito mais elegante que nós não utilizemos a flexão, né, do verbo aí no infinitivo. Exemplo, disseram em verdade só para agradar ao patrão, né? Só para que agradem, poderia ser assim, mas é melhor que não se flexione nesse caso aí, né? Quando a gente já consegue aí observar, né, o sujeito. Convidou os colegas a participar do debate, né? Quando não há outro caso em que não há flexão obrigatória do infinitivo, quando não há um sujeito expresso, né?
Caso em que a flexão é facultativa. Se o sujeito não estiver expresso, a flexão é facultativa. Pode-se usar o infinitivo, né? Pois, o infinitivo no plural. Embora seja melhor que nós não flexionemos, né? O infinitivo aí, tá? O sujeito, ele vai estar, quando ele não está expresso, né? É quando, em outros termos, de outra forma, eu posso explicar também, que é quando o pronome pessoal ou o substantivo vem antes da preposição, né? Que está regendo aí, a preposição que vem antes do infinitivo, né? Exemplo, os dados servem para instruir ou instruírem os debates, mas o melhor, o mais interessante é que nós não flexionemos, né, o verbo aí. Encontraram-se na reunião a fim de deliberar ou deliberarem sobre as medidas geradas pelo novo decreto, né? São os exemplos aí que pode deixar aí, né? Pode flexionar aí o infinitivo. Outro exemplo, os médicos resolveram atender os pacientes sem nada cobrar ou sem nada cobrarem, né? Pelos seus serviços. Vamos aprofundar um pouquinho aí esse assunto aí. Eu vou fazer um breve comentário aí. Infinitivo, flexionar ou não, eis a questão. Surge a dúvida, né? O uso do infinitivo pessoal ou flexionado, né, para indicar aí a pessoa, tem a ver com as intenções do emissor, né? A intenção de quem está escrevendo, que pode estar interessado em dar evidência, né? Enfatizar a ação, né? Aí não precisa flexionar, tá? O infinitivo. Ou pode estar com interesse em destacar o seu agente. Aí a necessidade de optar pela flexão do infinitivo, né? Aí assume um valor estilístico, tá? Por isso o prudente é não se mencionar em regras, mas se identificar a tendência no sentido de um ou de outro emprego. Isso não impede, porém, que existam algumas normas, né? A gente precisa observar muito o contexto, observar a intenção do emissor, né? Algumas regras aí que eu vou mencionar. Não se deve flexionar o infinitivo se tiver diante locuções verbais, né? Quando são construídas com os auxiliares, verbo auxiliar, poder, dever. Ainda que haja elementos intercalados em tais locuções. Os alunos devem conhecer, obrigatoriamente, a gramática da sua língua, né? Eu tenho a locução verbal aí, devem, eu tenho o verbo dever aí. Então, é importante que não se flexione o infinitivo, né? Próximo aí, deve-se flexionar o infinitivo quando o infinitivo tiver um sujeito diferente daquele do outro verbo existente no contexto. Se eu tiver um verbo diferente, né, dentro do contexto aí, o sujeito for diferente, né, devemos flexionar o infinitivo. Exemplo, o homem criticou seus companheiros, né, sujeito aí, o homem, não é isso? Por não terem seguido as regras previamente divulgadas, né? Foi flexionado por não terem, né? Por não terem seguido as instruções previamente divulgadas, né? Por eles não terem, já é outro sujeito aí, tá? Criticou seus por não terem, por eles não terem. O sujeito é outro aí, então eu posso, na verdade aí, flexionar o infinitivo, né? Devemos flexionar o infinitivo também quando a gente tiver a intenção de indeterminar o sujeito. Deixa falarem, o exemplo. Não te preocupes. Quem falarem? Dá um sentido vago aí, indeterminado, né? Deve-se empregar o infinitivo pessoal quando em uma aparente locução seus componentes se apresentarem quando tiver sujeitos diferentes, né? Novamente falando aí de sujeito diferente. Ele viu caírem muitas lágrimas daquele rosto de mulher, né? Ele viu, viu caírem, né? Ele viu que caiu, né? Na verdade aí é uma aparente locução, né? Mas eu tenho sujeitos diferentes aí, tá? São algumas possibilidades aí, né? Que eu posso optar aí pro como eu vou empregar, usar o infinitivo, né? Se eu vou flexionar, se eu não vou flexionar. Vamos ver um pouquinho aqui do emprego do gerúndio, né? O gerúndio ele pode ser usado para expressar uma ação ou estado em processo, né? Da ideia ainda que está ocorrendo, né? Ou que ocorre simultaneamente a outra ação,
Também serve para expressar uma ideia de progressão contínua, indefinida. Cantando, dançando, comendo, bebendo, partindo. Tô brincando com vocês. Também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando. Da África e da Ásia andaram devastando. Se vão da lei da morte libertando. Vendo? A ideia ainda aí de continuidade, né? Combinado com os auxiliares verbos estar, andar, ir e vir, o gerúndio marca uma ação de ideia duradoura, durativa, mas com algumas diferenças, né? Ó, o verbo estar, andar, ir e vir. O gerúndio aí dá uma ideia durativa, né? Estar revela um momento definido, né? Tem um rigor aí definido. Está havendo uma confusão nas ruas. A chuva está indo embora, né? Tópico 2. Quando o andar transmite a ideia de movimento reiterado ou intenso, né? Bem intenso. Andaram comentando sua atitude. Andaram percorrendo o país. Olha só, o gerúndio, né? Mas por estar aí, o gerúndio é o comentando, é o percorrendo e o falando. Está aí com o verbo auxiliar, andar, né? Tem essa ideia de intensidade. Tópico 3. Ir, indicação durativa realizada de forma progressiva. Aos poucos o time foi, olha o verbo ir, dominando, né? Aos poucos, né? Tópico 4. Vir expressa uma ação gradualmente desenvolvida até o momento ou espaço em que se está. O gerúndio vem sendo mal usado pelos brasileiros. A noite vai chegando de mansinho, tá vendo? Gradualmente desenvolvida até o momento em que acontecerá, né? Que finalizará essa ideia aí, tá?